E aí, pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de direito tributário para a segunda fase do exame de ordem. O meu nome é Ari Timóteo Júnior e eu vou trazer para vocês os pontos principais da sua prova. Esta é a nano-revisão, ou seja, a ideia da nano-revisão é ela ser uma micro-revisão que vai somente nos assuntos principais da sua prova, focando no que mais cai. Ela é dividida em duas partes. Nesse vídeo agora eu vou trazer os aspectos de direito material, as teses tributárias mais exigidas na sua prova. E num vídeo posterior vou trazer o direito processual, focando em como identificar a sua peça prático-profissional sem nenhum erro, sem nenhum perigo de erro. Tudo bem? Então, sem demoras, já vamos tratar da primeira tese e eu vou colocar aí para vocês o artigo 150, inciso 1º da Constituição, que traz o nosso princípio da legalidade. Somente por lei que pode ser criado ou aumentado um tributo. Está aqui expresso nesse dispositivo, somente por lei. E o que tem de mais importante nesse aspecto? O que é mais importante nesse aspecto? É lembrar que medida provisória não pode instituir tributos que exijam lei complementar. E quais são esses tributos? Para a gente saber quais são esses tributos, pessoal, vou rolar a tela aqui para cima, e vamos lembrar da nossa GC BIC. Estão vendo aí? Estão vendo. Por que a GC BIC ela é importante para a nossa prova, pessoal? Ela é importante pelo seguinte, vou usar essa cor aqui. O IGF, o empréstimo compulsório, as contribuições residuais, os impostos residuais, o IBS, o imposto seletivo IBS, imposto seletivo, e a CBS, são tributos que exigem lei complementar. Então, se você lembrar da nossa GC BIC, que está aqui, né? GC BIC, você vai conseguir lembrar na sua prova quais os impostos que exigem lei complementar, quais os tributos que exigem lei complementar. Então, retornando aqui no dispositivo, esses impostos não podem ser instituídos ou majorados por medida provisória, ok? Não podem versar sobre esses impostos, tudo bem? Então, se por exemplo, cai na sua prova um exemplo, o Estado XYZ, ou melhor, a União, através do Presidente da República, editou uma medida provisória, criando uma contribuição previdenciária residual. Você já vai saber que há uma inconstitucionalidade aí. Porque no exame de ordem do OAB é importante o seguinte: geralmente os enunciados, e essa é a regra, eles vão trazer uma situação em que há um problema, um defeito na exigência do tributo. Então, assim, os princípios constitucionais, que estão aqui nas limitações ao poder de tributar, são dos temas que mais caem. Por quê? Porque são escudos de proteção do contribuinte contra o poder tributário do Estado. Tudo bem? A segunda tese, pessoal, que mais cai, é o princípio da anterioridade, que está nesse dispositivo aí que eu coloquei para vocês. É vedado, pessoal, cobrar tributos, mesmo que instituído pela lei, que pode cobrar esses tributos, pode instituir ou majorar esse tributo, em relação ao mesmo exercício financeiro em que haja publicada a lei que o instituiu ou aumentou. E além disso, faltou aqui a linha C. A linha C, vou colocar ela aqui na mão. Também tem antes de 90 dias da lei também. Então é a linha C e a linha B. Uma vez publicada uma lei que institui um tributo novo, ou aumente esse tributo, para que esse tributo seja cobrado, a regra é que cumulativamente se aguarde o ano seguinte e, além disso, se aguardem 90 dias da publicação dessa lei.
Por que que existem essas duas regras de anterioridade? Por quê? Já vou subir aqui para a gente tentar escrever. Imagine, pessoal, que uma lei seja instituída dia 28 de dezembro de um ano. Se houvesse apenas a anterioridade do exercício, esse tributo já poderia ser cobrado no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, assim, o contribuinte ia ser pego de surpresa. E como era muito comum o legislador fazer isso, foi prevista uma nova regra de anterioridade, que é a anterioridade nonagesimal. Então, além de ter que aguardar isso, também tem que aguardar os 90 dias. Então, vamos contar essa lei hipotética, quando que ela poderia ser cobrada. Então, assim, 28 de dezembro foi publicado. 28 de janeiro, 30 dias. 28 de fevereiro, 60. E 28 de março, 90. Então, somente a partir do dia 29 de março, é que esse tributo instituído por uma lei publicada nessa data pode ser exigido do contribuinte. Isso cai demais na prova de vocês. Imagine, por exemplo, um enunciado, pessoal, que diga o seguinte: a empresa Alfa LTDA, ela é prestadora de serviço de qualquer natureza. E o município, por meio de lei ordinária, edita uma lei no dia 5 de janeiro deste ano, cuja vigência se inicia em fevereiro deste mesmo ano. Só que o Estado, o município, exige esse tributo e o contribuinte paga esse tributo durante todo o ano da lei que instituiu, que o majorou. Então gera o quê? Um recolhimento indevido, que possibilita uma ação de repetição de indébito fundamentada, então, no artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição. Exatamente esses dispositivos que estão na tela de vocês. Esses dispositivos são muito importantes. Beleza? E não é só isso. Eu coloquei aqui para vocês, no quadro, o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele traz as exceções à anterioridade. E eles estão aqui, ó. Empréstimos compulsórios, tudo bem? 150, 1 e 2, imposto de importação e exportação. O IPI, vou pôr de uma cor diferente aqui o IPI, pessoal. O IPI e o IOF. O IOF a gente deixa ele no amarelinho. E além disso, o imposto extraordinário de guerra, que está aqui. Esses tributos, eles não obedecem à anterioridade do exercício financeiro. Eles são uma exceção, beleza? E além disso, quais são as exceções à anterioridade de 90 dias? Continuando aqui, empréstimos compulsórios continua aqui. O imposto de importação, exportação continua aqui. O IOF continua aqui. E os impostos extraordinários de guerra também. Só que entra aqui no meio também, pessoal, imposto de renda. O imposto de renda só precisa observar a anterioridade do exercício. Então, se uma lei majora o imposto de renda no dia 29 de dezembro, essa majoração pode ser cobrada já no dia 1º de janeiro. Tudo bem? Tudo bem. Além disso, tem a base de cálculo desses impostos aqui, ó. A base de cálculo vamos pôr numa cor diferente, que é o quê? O inciso 155, terceiro, que é o IPVA, e o 156.1, que é o IPTU. O IPVA e o IPTU, IPVA e o IPTU, em relação somente à base de cálculo, só precisam observar a anterioridade do exercício. Tudo bem? Então fique atento a essa anterioridade, que é muito importante. Tem mais uma regra de anterioridade que não está aqui. E ela não cai, ela despenca na prova. E qual que é ela, pessoal?
É a regra da anterioridade das contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias, elas só obedecem à anterioridade de 90 dias. Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Então, assim, já vimos dois assuntos que caem muito na sua prova. É muito comum cair na peça prático-profissional uma tese tributária. A tese tributária é o quê, pessoal? É aquele ponto de direito material que o examinador te exige. Te exige ali na sua peça, que vai estar ali naquele tópico do direito. Então você vai fazer lá um endereçamento, a qualificação das partes, começando com a qualificação do autor, depois da qualificação do autor, o fundamento da peça, o nome da peça, depois do nome da peça, a qualificação do réu, depois o cabimento, os fatos, e aí chega onde? No direito. É aqui, naquele ponto do direito, em que estão essas teses tributárias. E é o ponto da sua peça que vale mais pontos. Então é muito importante que você esteja afiado em relação às teses de direito tributário material. Tudo bem? Outro ponto que cai bastante na sua prova é esse aqui. Já vou escrever do que se trata. É a decadência e a prescrição. Nossa, minha letra é melhor nem escrever. Decadência e prescrição. A decadência é o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário através do lançamento. Tudo bem? E a prescrição é o prazo que o fisco tem para cobrar o crédito tributário já previamente constituído pelo lançamento. Ambos os prazos são de 5 anos. E o que vai ser mais importante aqui é você saber a partir de quando esse prazo tem que ser contado. Então, começando com o prazo de decadência, ou seja, antes do lançamento. Você olhou para a sua prova, você preste atenção em umas palavrinhas como lançou, autuou, constituiu, recebeu o carnê do IPTU, qualquer tipo de expressão semelhante que implica que o lançamento ainda não foi realizado. Se o lançamento ainda não foi realizado, você conta um prazo de decadência. E aqui estão as duas regras de decadência. Ambas vão ser de 5 anos, tudo bem? Ambas vão ser de 5 anos. E a primeira regra, pessoal, é a regra do lançamento de ofício ou do lançamento por declaração. Via de regra, o prazo é do artigo 173.1 do CTN. Os 5 anos eles vão começar a ser contados no primeiro dia do ano seguinte. Seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Essa é a primeira regra, tudo bem? Então, por exemplo, se um comerciante praticou um fato gerador em julho de um ano, o fisco tem 5 anos para constituir aquele crédito tributário pelo lançamento. E esses 5 anos contam, por exemplo, do primeiro dia de janeiro do ano seguinte. Tudo certo? Beleza. E qual a outra regra mais importante de decadência? É a segunda regra aqui. É os casos dos lançamentos por homologação que sejam declarados a menor, ou seja, houve pagamento, mas um pagamento a menor. Tudo bem? Aqui é importantíssimo, pessoal. A menor, sem dolo ou fraude. Nesse caso, o prazo de 5 anos não vai contar do primeiro dia do exercício seguinte, não. Ele vai contar a partir do fato gerador. Então, se o ICMS, que, por exemplo, é um tributo sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte ele declara menor um tributo no mês de julho, vai ser a partir daquele instante que conta os 5 anos. Agora, tem uma exceção, que é o quê? Se, mesmo no lançamento por homologação, ocorrer dolo ou fraude,
a regra vai ser a mesma regra anterior, que vai ser a regra do artigo 173. Primeiro dia do exercício seguinte. Beleza? Beleza. Então, decadência e prescrição vocês têm que dominar para a sua prova, ok? Essas duas são as principais regras. Só lembrando novamente, qual o prazo de decadência? 5 anos, pessoal. Sempre 5 anos. Contados a partir de quando? Via de regra, do primeiro exercício subsequente à ocorrência do fato gerador, com base no artigo 173, inciso 1º do CTN. Queria dizer para vocês que vocês têm que ter o domínio do seu vade-mecum. Já tem que ter o domínio do seu vade-mecum, já tem que estar todo marcado já nessa semana. Você já tem que conhecer onde estão todos os dispositivos legais mais importantes. Então, o artigo 173, inciso 1º, é um dispositivo muito importante. Basta você identificar na sua prova que ele é aplicável via de regra. Então, via de regra, o lançamento de ofício por declaração ou por homologação. Exceto se, segunda regra, lançamento por homologação com pagamento a menor, sem dolo, fraude ou simulação. Tudo bem? Memorize aí, leve para a sua prova, que você vai se dar muito bem. Próxima tese, se a gente falou de decadência, né? A gente tem que falar de prescrição. E o primeiro aspecto é que, conforme esse dispositivo aqui, cabe à lei complementar disciplinar os prazos de decadência, prescrição e decadência. Então, na fórmula da súmula vinculante número 8, vamos tentar melhorar a letra, a súmula vinculante número 8 do STF, decadência e prescrição são matérias reservadas à lei complementar. Então, um município, um estado, o Distrito Federal, mesmo a União, através de lei ordinária, não pode disciplinar o prazo de prescrição ou decadência de forma diferente do CTN. Não pode prever um prazo diferente, uma forma de contagem diferente, tudo bem? Somente a União, e ainda ela somente por lei complementar, é que pode tratar desse assunto. Em relação à prescrição, a previsão está aqui, artigo 174 do CTN. O prazo de prescrição também é de 5 anos e ele vai ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário. O que é constituição definitiva, pessoal? Constituição definitiva, leia-se, é aquele lançamento que não admite mais discussão administrativa em relação ao qual já se venceu o prazo para pagamento do tributo. Então, imagine o seguinte: o contribuinte, empresa X Alfa LTDA, sediada no município X, recebeu uma notificação de lançamento no dia 1º de janeiro de 2025. Ele não pagou nem impugnou administrativamente. Isso significa que o vencimento desse tributo ocorre 30 dias após a notificação. E a partir desse instante, você vai contar 5 anos. Tudo bem? Qual outra hipótese, pessoal? A outra hipótese é que o contribuinte receba a notificação e apresente um recurso administrativo. Quando ele apresenta um recurso administrativo, essa constituição definitiva do crédito tributário vai ocorrer só após o esgotamento da instância administrativa, só após toda a defesa administrativa de se desenrolar, e ao final dessa defesa administrativa é que vai ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário. A partir de então, o fisco tem 5 anos para quê? Para propor a execução fiscal. Então, se ele não propõe a execução fiscal nesse prazo, né, de 5 anos, ocorre a prescrição. Beleza? Prestem muita atenção. Um ponto muito importante que costuma confundir o pessoal na prova está aqui. Não é bem relacionado à prescrição, mas aqui. Questão do ato inequívoco
ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento de débito do devedor. Isso interrompe a prescrição. Qual que é o caso mais marcante aqui dessa hipótese? É o parcelamento. Parcelamento. Vamos escrever melhor. É o parcelamento. Parcelamento. Beleza? Então, o parcelamento. Se a prescrição estava correndo e já tinha passado 3 anos do prazo, se houve parcelamento, a prescrição volta a ser contada por mais 5 anos. Ou seja, desde o início. A interrupção do prazo, ela reinicia, ela reseta o prazo do zero. E a suspensão, ela só congela, paralisa. Nesse caso, a gente está falando de interrupção. O mais importante sobre esse ponto é o seguinte. Uma vez parcelado, o contribuinte pode discutir o débito. Por exemplo, o contribuinte parcelou um débito que já estava prescrito. Quando ele aderiu ao parcelamento, o débito já tinha sido fulminado pela nossa prescrição. O que acontece? Nesse caso, ele pode pedir o dinheiro de volta? E a resposta é sim. Não há como ressuscitar um crédito tributário morto, nos termos do artigo 156 do CTN, ao contrário das dívidas civis. No caso do crédito tributário, quando há prescrição, o crédito tributário ele desaparece. Então, se você parcela um crédito já prescrito, você parcela um crédito inexistente. Portanto, você tem direito à restituição, nos termos do artigo 165, inciso 1º do CTN, que lhe garante o direito à restituição do tributo pagado indevidamente ou maior do que o devido. Beleza? Isso é importante, pessoal. Se cair na sua prova, fique sabendo que é possível a discussão e é possível a restituição. Tudo bem? Outro tema que cai bastante, vou colocar aí na tela para vocês acompanharem, é esse artigo aqui. Esse artigo aqui, ele derruba muito aluno, mas com a nossa nano-revisão, ele não vai te derrubar. Que é o artigo 166. Ele trata da restituição de tributos indiretos. O que são tributos indiretos? Tributos indiretos são aqueles em que o encargo financeiro do tributo ele é repassado por um terceiro. Os tributos indiretos, a sujeição passiva acaba se desdobrando em contribuinte de direito e contribuinte de fato. O contribuinte de direito ele recolhe aos cofres públicos o valor do tributo. É o comerciante, é o supermercado, é a padaria que pega o ICMS e entrega para o Estado. Tudo bem? Por quê? Porque ela é contribuinte de direito. Mas o valor desse tributo ele é embutido no preço dos bens que é vendido ao consumidor final. Então, quem tira o dinheiro efetivamente do bolso para pagar esse tributo indireto é o consumidor. O comerciante apenas pega aquele tributo embutido no valor do preço e repassa ao Estado. Lembre-se, o comerciante é o contribuinte de direito e o consumidor é o contribuinte de fato. Qual que é a dica para vocês não errarem a questão? Esse dispositivo diz o seguinte. No caso desse tipo de tributo, que no caso são o IPI, o ICMS e o ISS. São esses três. IPI, ICMS e ISS. IPI, ICMS e ISS. O contribuinte de direito, para poder pedir a restituição, ele tem que provar uma de duas coisas. A primeira coisa, provar que assumiu o referido encargo. Ou seja, que não repassou para o consumidor o valor do tributo. Ou segundo, o consumidor tiver expressamente autorizado ele a receber essa restituição. Então imagine o seguinte, uma empresa prestadora de serviço teve, mediante lei municipal, que aumentou a alíquota do imposto, deseja questionar esse aumento. Ela tem que comprovar que ela não repassou para os tomadores de serviço aquele aumento.
Então, se ela provar isso, e como que ela vai provar, pessoal? O enunciado da questão vai te trazer de forma inequívoca essa demonstração. Tudo bem? Então, fique ligado. Só mais um ponto. No caso de substituição tributária, pessoal, substituição tributária para frente, lembre-se desse dispositivo. É o substituído que tem direito à restituição. E nesse caso, ele não precisa comprovar nenhuma dessas condições, porque esse dispositivo legal expressamente lhe confere o direito. Então, não se aplica o artigo 166 no caso da restituição para o substituído, no caso de fato gerador presumido, no caso de substituição tributária para frente. Outra exceção que nós temos são os serviços concedidos. Então, imagine, no caso, o serviço de energia elétrica. Energia elétrica é um serviço que ele é objeto de concessão. Nessas hipóteses de serviços concedidos, também não se exige essas condições e permite, aí sim, ao contribuinte de fato, ao consumidor, pedir essa restituição. Beleza? Beleza. E penúltima tese que eu vou trazer para vocês é o artigo 135. O artigo 135 ele tem que ser lido junto com as súmulas 430 e 435 do STJ. Trocando em miúdos, o que significa? A pessoa jurídica ela possui uma personalidade diferente das do seu sócio, inclusive dos seus administradores. Então, via de regra, os sócios e administradores não respondem pelos débitos tributários da pessoa jurídica. Essa é a regra. Súmula 430 do STJ, um mero inadimplemento do pagamento de tributo não autoriza a responsabilização do sócio administrador. Beleza? Súmula 435. Quando é que poderá haver a responsabilização do sócio administrador? Está aqui. Eles são responsáveis apenas os diretores e gerentes ou representantes, ou seja, apenas os sócios administradores. Sócio cotista, não. Apenas os sócios administradores, no caso de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. Ou seja, é o ilícito que provoca a responsabilização. Qual ilícito é esse? É o ilícito a qualquer tipo de lei. Um exemplo clássico é a dissolução irregular da pessoa jurídica. Ou seja, a dissolução irregular da pessoa jurídica é aquela que ocorre sem a observância das regras relativas ao modo de como se encerrar uma pessoa jurídica. Tudo bem? Então, nesse caso, a responsabilização do sócio nos termos da súmula 435 do STJ. E, por fim, eu separei para vocês esse dispositivo, que é da lei complementar que regulamenta o ISS. E o que ela tem de mais importante é o seguinte: o ISS, pessoal, é um tributo municipal. E pode acontecer do seguinte: você tem uma empresa sediada no município X, que presta o serviço para uma empresa, uma tomadora do serviço, domiciliada no município Y. Para qual município vai ser pago o ISS? Para qual? Via de regra, é o município em que tem a sede da empresa. Está aqui. É devido no local do estabelecimento do prestador. Essa é a regra. Só que a prova da sua OAB costuma não trazer a regra, mas costuma trazer exceções. Fique ligado, se a sua prova traz uma questão sobre ISS, abra a Lei 116 de 2003 e veja os incisos desse dispositivo. Nos incisos vão estar as exceções. E eu trouxe uma aqui para vocês. No caso de reciclagem, por exemplo, o ISS é devido no local, será devido no local da execução. Então, se tem uma pessoa jurídica sediada no município X, que ela presta um serviço de reciclagem no município Y, nesse caso, por ser uma exceção, o ISS é devido no município do município Y, ou seja, onde está o tomador do serviço e não onde está o estabelecimento da empresa prestadora. Tudo bem? Então a gente deu um apanhado geral, um apanhado nos pontos que mais caem na sua prova. Queria dizer para vocês terem calma, nós estamos na última semana de estudos, façam um simulado,
veja o que você tem mais dificuldade, revise, preste atenção nos dispositivos que mais caem na sua prova e ponha uma coisa na sua mente. Se você conseguir manusear o seu vade-mecum de forma adequada, conhecer o seu vade-mecum, conseguir encontrar os temas no índice remissivo, você vai conseguir fazer a prova sem dificuldades. Você estudou para isso, você está pronto. E eu acredito e torço para a sua aprovação. Então, muito obrigado por estar assistindo. Essa foi a nossa nano-revisão êxito de Direito Material. E a gente segue no próximo vídeo com a revisão de Direito Processual. Até lá, pessoal. Grande abraço e até mais. Valeu!